Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, aqui estamos para meditar a Sagrada Escritura mais um pouquinho, a palavra de nosso Deus neste dia abençoado, iluminado pela graça de Deus. Então, o texto de hoje escolhido é a primeira carta de São João, capítulo 5, logo a partir do versículo 1, que está intitulado Fé em Jesus Cristo. Vejamos. Todo o que crê que Jesus é o Cristo nasceu de Deus. E todo o que ama aquele que o gerou, ama também aquele que dele foi gerado. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Eis o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Seus mandamentos não são penosos, porque todo o que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Ele, Jesus Cristo, aquele que veio pela água e pelo sangue, não só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é quem dá testemunho dele, porque o Espírito é a verdade. São assim, três os que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. Esses três dão o mesmo testemunho. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, é um convite do Senhor para nós neste dia, a viver da fé, alimentar a nossa fé. Não existe um cristão sem fé. Se você se declara um cristão, independe de sua denominação, de sua crença religiosa. Se você não tem fé, então você não é um cristão, porque a base de nossa caminhada, a base de nossas crenças é a nossa fé. Fé que nos leva a crer em algo. Aqui, falando de uma forma especial, nosso alimento é a nossa fé. A nossa intimidade com Deus se dá através da fé. Se eu não tenho fé, automaticamente eu não vou acreditar. Então, para acreditar é necessário ter fé. E para que essa fé seja alimentada a cada dia, eu preciso ter uma intimidade com o autor dela. Com o autor de todas as coisas, o princípio de todas as coisas, que é Deus. É Ele que me ajuda a viver a minha fé. E eu, em contrapartida, preciso buscar alimentar a minha fé diariamente. Fortalecê-la, para que eu, assim, fortalecendo a minha fé, eu vou vencendo o mal. Aquilo que vai me surgindo, aquelas ocasiões de pecado que vão me aparecendo, que vai atravessando a minha caminhada, o meu caminho, vencendo o mal sobre a minha casa, vencendo o mal que às vezes parece querer dominar a minha família, os meus ou a mim mesmo. Através de minha fé eu vou vencendo todas essas coisas, porque se a minha fé está em Jesus Cristo, está no autor e princípio de todas as coisas, eu irei vencer o mal sempre. Porque eu estou em Deus, estou na graça de Deus, estou sendo guiado pelo Espírito Santo. E assim eu vou vivendo essa palavra, né? Através da fé eu vou vivendo a palavra de Deus. Eu vou amando, como o Senhor nos fala. Quem conhece a Deus ama aquele que dele foi gerado, que é Jesus Cristo. E os filhos de Deus são conhecidos pelo amor. Se você ama, você é filho de Deus. Se você ama, você vive a caridade. O que é a caridade? É o amor fraterno. É o amor alicerçado em Jesus Cristo. Se você não ama, né? A palavra de Deus já diz, nisso conhecemos os filhos de Deus. No amor. Se você ama, você é filho de Deus. Você vai sendo guiado pela caridade. E este é o mandamento. É o amor de Deus derramado entre nós. Como a palavra aqui falou, porque eis o amor de Deus que guardemos os seus mandamentos. E todos os seus mandamentos não são penosos, porque todo que nasceu de Deus vence o mundo. Se eu amo, eu vou vencer as trevas. Aquele que vem de Deus, aquele que está em Deus, vai vencendo o mundo. O mundo, no sentido da Sagrada Escritura aqui, é o pecado. O mundo, no sentido da palavra de Deus,
Aquele que está em Deus vence o mundo. O que é o mundo que a palavra de Deus se refere? Não são as coisas boas que existem no mundo, mas o mal. O poder do mal que está no mundo, se instalando no mundo. O poder das trevas que vem destruindo a vida de nossos jovens, de nossas crianças, de nossos adolescentes, dos adultos. O mal que vai destruindo as famílias, o pecado que vai se instalando nas famílias, as famílias sendo desfeitas, o inimigo investindo forte nas famílias, o inimigo investindo forte na igreja, afastando as pessoas da igreja, colocando discórdia, fofoca, picuinhos. E o Senhor vem nos dizer neste dia: aquele que nasceu de Deus ama. Se conhece os filhos de Deus pelo amor. Se você se declara um cristão, um seguidor de Jesus Cristo, não ama, tem algo de errado. Porque os filhos de Deus são conhecidos pelo amor. Se você diz que segue Jesus Cristo e não perdoa, tá errado. Se você diz que segue Jesus Cristo e escolhe as pessoas para amar, ama quem você quer, seleciona quem merece o seu amor, tem algo de errado. Porque os filhos de Deus são conhecidos pelo amor, pela caridade, pelo mandamento do amor. Nisto se conhece aqueles que amam a Deus, através do mandamento do amor. O mandamento de Deus é que amemos uns aos outros e vivamos da fé neste dia. Então a palavra de Deus para nós hoje é: viver da fé, alimente a sua fé, cuide para que a sua fé esteja sempre em Jesus Cristo, focada em Jesus Cristo. E depois, a outra palavra-chave para nós neste dia é o amor. Aquele que ama vence o mundo. Aquele que ama vence o poder das trevas. Aquele que ama está em Deus. Opa! Quem ama está em Deus. E quem não ama, não precisa falar mais nada. Aquele que ama está em Deus. Porque no amor se revela Deus. No amor Deus se manifesta. Na caridade Deus se manifesta. Amém? Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.